Muito bem! Olá! Sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos. Aqui é Liz Kimura, especialista em mapas mentais. E toda quarta-feira, às 15, eu abro uma live aqui no YouTube para montar um mapa mental. E hoje o meu convidado é o Seiichi Iwano, que vai explicar para a gente o que é a REM do Brasil. Tô vendo que aqui no centro eu esqueci de colocar o do. Seiichi, aparece para você o mapa mental? Aparece, estou vendo perfeitamente. Então tá bom. Ótimo. Então, do Brasil. Agora sim tá certinho. E eu, na minha ansiedade, né, eu estava comentando antes da gente abrir aqui a live que eu acho que implantei no... Como chama? Aquele lá... o Daylight Saving Time. Era... Me fugiu o nome. Acabei de falar isso daí. Que não tem mais no Horário de verão. Brasil. Horário de verão, isso. Eu estava 1 hora adiantada. Aí, já que eu estava 1 hora adiantada, eu comecei a montar aqui o mapa mental. Então, a gente sempre começa com o tema central. E aí, eu sempre tenho uma primeira ramificação com data, horário, local, anfitriã. Então, deixa eu aproveitar que a gente já tem o link no YouTube. Deixa eu te pedir licença também, Liz, porque várias pessoas estão participando aqui, mas eu queria saudar especialmente o Paulo, que é nosso conselheiro, e o Marcelo Tomokichi, que é um dos nossos diretores, o diretor de capacitação também está participando aqui conosco hoje. Nossa, que bacana. Poxa, agradeço muito a presença de cada um de vocês, Paulo. Paulo e? Marcelo Tomokichi. Marcelo Tomokichi. Gratidão por vocês estarem aqui conosco. Aproveitando que já tem agora o link no YouTube, então, aqui nesse local, eu vou inserir o link da nossa live. Aí as pessoas podem ver pelo link também. E aí, eu, como anfitriã, sou Liz Kimura, especialista em mapas mentais. Tenho uma empresa de capacitação, de consultoria e treinamento chamado Instituto Liz Kimura de Aprendizagem. Eu falo daqui do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo. E hoje meu convidado é o Seiichi Iwano, que fala do Distrito Federal de Brasília. Correto? E, por exemplo, o Distrito Federal tem outros municípios além de Brasília? É só... Não tem. A atribuição dele é unicamente de abrigar a capital do país. Então, a gente tem áreas aqui no Distrito Federal que a gente chama de cidades satélites, né, que elas ficam ao redor de Brasília, como satélites da capital, mas não tem autonomia financeira, administrativa, nada disso. Todas elas são dependentes da capital, de Brasília, né? São vinculadas a Brasília. Tanto que a gente aqui tem características muito particulares de estado e de município. Então, a gente aqui não tem uma Câmara Municipal. Nós temos uma Câmara Distrital, que é o equivalente a uma Câmara Estadual. Mas ela o Distrito Federal ele cumpre os dois papéis, municipal e estadual, simultaneamente. Então, tem tributação, que é que é municipal, a gente recebe, recolhe, e tributação estadual, também o Distrito Federal recolhe, e da mesma forma, todas as responsabilidades são compartilhadas pelo Estado, não tem essa divisão municipal. Olha só que interessante, porque eu fui pensando, né, como unidade federal, existe o Distrito Federal. Isso. E aí eu pensei, ok, Brasília, porque aí pensa, Brasília e Distrito Federal é sinônimos. Ou será que tinha mais municípios? Adorei os esclarecimentos. E tem mais coisa, a gente até já houve uma tentativa até de dividir mesmo, criar a área do Distrito Federal, perdão, a área da capital, Brasília, unicamente, e desmembrar o restante das cidades satélites ao redor como uma área metropolitana, criando uma nova cidade, um novo município, para que esse município, sim, tivesse autonomia e gestão sobre todos os municípios ao redor da cidade de Brasília. Mas esse projeto ainda não foi para frente. Interessante. Não, e o que eu acho mais interessante é descobrir que tem um monte de Nikkeis em Brasília. Isso para mim é novidade. Para mim, novidade é Nikkei na Bahia. Aqui é tranquilo.
Eu conheço um japonês que ele dava treinamento de, aquele Prezi. Ele foi Ah, primeiro sim. solitero, como que aqui nasce? Soteropolitano. Soteropolitano, né? Nikkei, tem japonês na Bahia? Porque no Pois Pará, é, lá em Belém, como teve colônia, então eu conheço isso. bolsista que é de lá, mas da Bahia, para mim, foi incrível. Então, deixa eu ver, Então, Seiti, quando eu fiz o convite, o Seiti era o presidente da AREM. Então, hoje eu posso colocar que é o primeiro presidente ok, da AREM. Ok. perfeito. Então, na realidade, como a gente coloca o que é macro mais próximo do centro, então, ser presidente é um detalhe da REM. Então, O bom que eu vou ok. aprendendo, Liz, eu vi você fazendo esses mapas algumas vezes, né, assistindo as lives que você já promoveu, e eu fiquei muito entusiasmado e te confesso que semana passada eu comecei a mexer com o mapa mental e eu estou achando fantástico, porque a gente enxerga um todo de uma vez só. É mágico isso. E tem um monte de coisas que a gente esquece quando você não tem algo assim, uma ferramenta como essa, e que o mapa ajuda demais a enxergar esse todo em uma única página, como você faz, né, como você prepara, e a gente lembra daqueles detalhes que normalmente você esqueceria, estão todos ali, é muito bom. Fiquei muito feliz. Ai, que Estou bom. testando, estou começando. Olha, no YouTube a gente tem o Paulo Kakumori dando boa tarde, o Guilherme Guaraná. Guaraná, Guaraná. é. Também estamos aí. Um bate-papo, como que é? Vai ser um bate-papo bem legal. Isso mesmo, Paulo. Concordo, vai Elise ser Hirako incrível. também entrou. Elise, bem-vinda. Ah, sejam todos muito bem-vindos. Anabelle, Ó, e para quem está aqui Luve, no... papelaria. A minha querida! Ave Gente, Maria. vamos pro Gente, YouTube, hein? Quem tá no Instagram, vamos pro isso, YouTube. vamos pro YouTube. Gente, hoje acho que eu tô com um problema de memória, não é possível. Luve Papelaria, Tassiana, lá de BH. Ela participa comigo Nossa, no Doses de Energia da minha prima, da Tatiana Mica, toda segunda-feira às 7 da manhã. A gente se que reúne legal. para uma dose de energia. Sejam todos Uma muito bem-vindos e matinal. ó. Pois é, mais organização também está entrando, seja muito bem-vinda. E aqui no YouTube, então, eu estou compartilhando a Tassiana, então, a Tassi. Beijo, Tassi. Estou te esperando aqui no YouTube. E aí, aqui, então, a gente vai construindo o mapa mental a partir de um tema central e sempre né, ir categorizando e hierarquizando essas informações. Então, eu gosto dessa... Sabe, eu criei para mim como um padrão, uma primeira ramificação de dados, que eu consiga me localizar, né, no tempo e no espaço, porque às vezes eu pegava mapas mentais e falava, legal, do dia tal, do mês tal, de qual ano? Porque hoje eu tenho tantos mapas mentais, e como eu já tenho mais de 2 décadas de mapa mental, eu olho, de qual das décadas? Então, eu vejo que é importante, e a gente sempre parte do macro para o micro. Por isso que, no caso de data, no mapa mental, para a gente organizar de maneira hierárquica, o macro é ano, O né? ano. Aí vai dentro do ano, no mês de junho, e dentro do Uhum. mês, hoje é dia 1º de junho, né? E as lives Ok. são todas as quartas-feiras, iniciando aqui às 15 horas. E a minha Excelente. curiosidade é origem, mas acho que na origem, por que vocês escolheram como nome REM, REM do Ótimo. Brasil? De onde surgiu É, isso? a gente nasce com um dos diferenciais nossos, né? É uma relação internacional que acontece. No período da pandemia, a gente já tinha começado o planejamento da AREM e chegou um determinado momento, veio a pandemia, a gente não podia executar o que a gente queria, que eram os encontros de network. E aí a gente aprofundou com os parceiros internacionais e a gente descobriu que na Argentina
eles já tinham um trabalho parecido com esse que a gente estava se propondo a fazer há 10 anos. E quando a gente começou, Uau! então, a entender melhor o que que era, eles falaram, olha, inclusive a nossa marca é essa aqui. E aí eles apresentaram o nome REM, que é a rede Hum, Nikkei. E a gente falou, puxa, isso parece bom. Acho que a gente pode construir algo global, envolver todas as nações que têm descendentes, e usamos essa mesma identidade. E aí, então, foi a condição, nós negociamos alguns detalhes, né, para que pudéssemos todos acordar isso, e saímos com o nome Rede Nikkei. Aí, cada país tem o seu, né, REM Brasil, REM Argentina, REM Colômbia, REM Paraguai, e aí seguimos. Por isso, AREM. E o significado dessa palavra em japonês, pelo que nos contaram, é rede, que é exatamente o que a gente quer, construir rede, construir entendi, conexões. entendi. Ah, então, a REM não é uma sigla. Eu pensei que era Rede de Empreendedorismo Nikkei. A gente Então, adaptou para que ficasse. ok, adorei. Mas originalmente não, a gente absorveu essa identidade, tanto visual, né, quanto o nome e tudo mais, ou alguns conceitos dos nossos hermanos argentinos, para quem eu mando um beijo carinhoso. Ai, que legal. Gente, esses argentinos, eles são incríveis, porque a Endeavor também surgiu na Argentina. Olha, que legal, não sabia. É, quando eu fui participar de alguns eventos, eles tinham um vídeo introdutório e eu falei, gente, e o pioneirismo foi na Argentina, quer dizer que, olha, tem um Mas como desdobramento eles aqui são, com os... e como eles são fisicamente, né, o país é bem menor que o nosso, eles têm uma comunidade Nikkei lá também bastante relevante, né? São Uhum, empresários e tudo. Aqui a gente também tem, né? Claro. Mas lá como o país é menor, a relevância deles aumenta bastante nesse sentido. Então, eles ainda tendo essa iniciativa de 10 anos, agora já faz mais tempo, na época tinha 10 anos, né? Então, quando eles uhum, tiveram essa iniciativa, eles buscaram capacitar os filhos de descendentes para que as empresas deles absorvessem essa mão de obra. E entendi. deu tão certo que todo mundo queria participar. Havia briga para os não Nikkeis também entrarem no curso de capacitação, porque sabiam que dali os profissionais, os jovens capacitados, eram absorvidos pelo mercado. Entendi, olha que bacana, porque eu vejo que a Arém tem vários braços, né? Então, ó, Elise Hirako também entrou. Seja bem-vinda, Elise. Elise que é a nova presidente, Não, a Leslie. Leslie. Eu ainda estou A aprendendo o Elise, nome de todo mundo. a Elise também é uma grande parceira nossa, é associada nossa também. E para ela houve um desafio. Quando a gente completou um ano, nós fomos a São Paulo para promover uma reunião e nos apresentarmos para a comunidade de São Paulo de maneira formal, no aniversário de um ano, e escolhemos a Japan House para essa iniciativa. E aí já estava Hum, tudo combinado, tudo organizado. E naquela semana, o nosso mestre de cerimônias, que era o diretor de relações institucionais, teve um problema de garganta e não podia fazer mais a apresentação. E a gente ficou, e agora? Como é que a gente vai resolver isso? A Elise foi a pessoa que corajosamente aceitou o desafio de, em cima da hora, se preparar e fazer o nosso serviço de mestre de cerimônias. Então, ela é uma pessoa muito querida, e já outras super. oportunidades ela teve a mesma iniciativa. Hoje ela é uma grande parceira, é uma pessoa muito relevante para a gente, e ela é membro da Associação também de Descendentes de Anápolis, em Goiás. Então, tem bastante história para Ai, contar. uau, nossa, Elise, Elise, desde já fica meu convite para a gente também fazer aqui um bate-papo, porque olha, para mestre de cerimônia eu tenho um monte de histórias também. Ai, então, deixa eu ver, eu já entendi que teve origem na Argentina. E quando foi do a data nome, da do nome. fundação? Ah, do nome. Ah, É só o nome que a gente aproveitou dos argentinos. As ideias entendi. partiram da gente mesmo, e especialmente a Que Leslie, legal. né?
que a gente estava falando aqui, que é a atual presidente da AREM, a Leslie foi uma das pessoas que nos incentivou, falou, puxa, voltando na história, né, para começar, a gente era Uhum. convidado para alguns jantares na Embaixada do Japão, às vezes até na residência oficial do embaixador. Hum. E vamos lá, nos encontramos uma vez, fomos uma segunda vez, e a gente, assim, puxa, mas o que está acontecendo? Por que que a gente está sendo tantas vezes agraciado com essa oportunidade? E aí começa aquela discussão entre nós, né? O que a gente pode fazer para devolver, para agradecer tanta gentileza? De que forma que a gente pode oferecer algo também para o governo japonês? E aí a Leslie nos provoca com essa perspectiva de, ué, por que que a gente não se junta, forma uma associação e a gente, então, começa a oferecer algo para a comunidade, né? E aí nós também, já entre outros amigos, falávamos a mesma coisa, só que com um viés Hum. diferente, com um olhar de negócios. E aí a gente começa a se encontrar fora daqueles jantares da embaixada, mas já com essa perspectiva de nos reunirmos de maneira que pudéssemos oferecer algo para a comunidade. E por que uma nova associação? Já tem várias associações aqui em Brasília, já tem várias associações no Brasil inteiro. Por que mais uma? E é quando a gente percebe que nós temos diferenciais. Então, primeiro, a questão internacional. Essa relação que nós temos com a Argentina, com a Colômbia e com o Paraguai, que nós chamamos de REM Global, que começa com nós quatro, né, como cofundadores, mas já está avançando para outros países, outras nacionalidades. Isso se tornou um grande diferencial nosso. Segundo diferencial, a gente está fisicamente na capital do país. Então, a gente tem aqui no governo federal, a gente tem no governo estadual, a gente tem uma série de membros da comunidade. Isso nos Hum. ajuda a promover, a esclarecer dúvidas, promover algumas iniciativas que, se a gente está fora de Brasília, isso se torna um pouco mais difícil. Em terceiro lugar, terceiro diferencial nosso, essa proximidade nossa em Brasília também nos proporciona a proximidade com a embaixada e com o embaixador. Então, muitas das nossas iniciativas, para não falar todas, muitas das nossas iniciativas, nós tivemos a alegria de contar com a presença do embaixador, de contar com o apoio do governo japonês, porque promovíamos algo que era simples, era fácil de explicar, porque a gente estava fisicamente próximo. Então, a gente tinha oportunidade, às vezes, de se encontrar até em locais informais. A gente estava no determinado restaurante e ali estavam também os membros do governo japonês. E a gente aproveitava e confraternizava, e ali a gente sabe que essa relação próxima ajuda bastante. Então, esses três diferenciais nos motivaram a fundar uma nova associação, ao invés de ingressarmos numa outra associação que já tivesse fundada e já tivesse operando. Nossa, não, imagine. Embaixador japonês participando do encontro. Uau, E impressionante, pois, porque sim, aqui eu sou ex-bolsista, né? Eu fui pela província de Aichi como Kenpi Kenshu, né? Kenshu Sei, e imagina, a gente conseguiu nos eventos a presença do consulado geral do Japão. Normalmente vem um representante, né? Imagine, vocês têm a presença do próprio embaixador. e ele tem uma Super. particularidade, Liz, porque ele não é só o representante, não é só o embaixador, como há em muitos países aqui, mas ele é também, ele tem características de chefe de Estado, porque ele é plenipotenciário. Então, para as relações internacionais, é o equivalente a receber o presidente do país. Então, um evento, uma atividade com ele, exige todo o rigor Protocolo. cerimonial de Hum. receber um presidente de uma nação, de receber um chefe de Estado. Então, é realmente muito especial. Nossa, Sugoi. Olha, Elise, quero conversar com você sobre o tema mestre de cerimônia para a gente, nossa, falar sobre todos esses protocolos e, ai meu Deus, as coisas que Liz, dão errado e como a se eu gente. te conto tudo que todo mundo aqui faz, você ia ficar louca. Só do pessoal da Arém, você ia ficar fazendo lives aí até o ano que vem. A Leslie mesmo, Opa!
A Leslie foi assessora de um senador aqui em Brasília. Ela tem muita habilidade com essa parte de cerimonial. Ela dá dicas impressionantes. Ela providencia coisas. Por exemplo, o nosso encontro em São Paulo de um ano na Japan House, ela daqui de Brasília tomou as providências todas. Coisas que a gente nem imaginava que eram necessárias. Ela tinha pensado e tinha tudo organizado e meticulosamente calculado, porque ela não pôde participar, que ela estava gestante na época e não pôde fazer a viagem. Então, ela tomou conta de tudo à distância, por nós. Uau, sugoi, sugoi. Incrível, parabéns. Ela trabalha hoje numa empresa de relações governamentais, ela é fantástica também, é outra pessoa que tem muito a contar, muito a contribuir. Nossa, que bacana. Aqui no Instagram, no YouTube, a Elise disse que eu posso contar com ela. Obrigada pelo carinho, vamos conversar, vamos sim. E o Masashi Hiroshima também apareceu. Boa tarde, seja bem-vindo. Só me fala, eu soletrei corretamente o nome da Leslie? Perfeito. Eu Ótimo. sempre Qual que é o erro e você sobrenome escreveu dela? perfeito. Ishii. Ishi, ok. Só Isso. com um I ou dois Acho que são Is? dois. Agora eu não me lembro, acho que são dois. Tenho quase certeza que são Normalmente dois. acho que é. E aí ela atualmente é a presidente interina. Isso, perfeito. E por que ela é presidente interina? Essa é uma boa pergunta, porque ela já era fantástica, vice-presidente e acumulava a diretoria de administração e finanças da associação também. Ok. Então ela já tinha duas atribuições e estava pouco, aí ela assumiu também agora a presidência interinamente. Então é a diretora financeira, administrativa De financeira? administração e de finanças. Ok, de administração e finanças. Tá vendo que tem muita coisa. Quais são, como fala, quando eu olhei no site, vocês têm acho que 3 braços, 3 áreas importantes? É Como vocês verdade. A chamam? gente são as nossas áreas de atuação. Nós escolhemos também 3 áreas de atuação principais para que a gente, a partir delas, pudesse focar o nosso trabalho e depois, se fosse o caso, ampliar. Mas, principalmente essas 3, capacitação, negócios e cultura. Então, áreas de atuação, que é capacitação, negócios e cultura. Então, eu vou colocar isso aqui assim. E cultura. E faltou aqui na origem me falar da data de fundação. Quando que vocês fundaram? Tem data? A gente marcou, sim, não, nós marcamos a data, Tem 2 porque mesmo, Leslie. foi como você lembrou, foi na residência do embaixador. Então, nós marcamos bastante aquela oportunidade, porque era algo especial. A gente gostaria, inclusive, de ter feito um evento com todos os convidados, mas nós estávamos no momento de pandemia e não foi possível. Então, foi em fevereiro de 21, a gente marcou a fundação formal da associação. Mas, na verdade, a gente já vinha trabalhando há mais de um ano antes disso. Entendi. Então, deixa eu ver. Nossa, ele tá... Mas aí, como eu te falei, né, como estava no período da pandemia, a gente foi adiando as coisas, foi tendo que fazer remendos dentro do nosso planejamento, porque a gente queria trabalhar especialmente com network, com encontros presenciais, e não era possível. Pois é, né? Tudo lockdown não permitia isso. Então, foi em 21, fevereiro de 21. 21, em fevereiro, no dia 21? 26. 26? 26, dia 26. Que chique. E ainda lançou assim, na residência oficial do embaixador do Japão no Brasil. Foi muito bom, muito especial mesmo. Impressionante. Aí depois nos ofereceram jantar, podemos confraternizar. E aí, por exemplo, na capacitação, o que vocês fazem nessa área de atuação? Eu até antes disso eu te diria o seguinte, a gente nesse ano
no final do ano passado para esse ano, a gente definiu o propósito. A gente achou um dos nossos diretores, ele falou, começou a falar algumas coisas assim, e a gente falou, não, isso precisa ser anotado, isso ficou tão bom que a gente quer isso como nosso propósito. E a gente marcou o nosso propósito como capacitar pessoas, conectar empresas e preparar as futuras gerações. Que chique, fiquei arrepiada. Propósito. Então, o propósito da Arém Brasil. Aí você Capacitar chama Arém pessoas. Brasil ou Arém do Brasil? Arém Brasil, a gente fala. Arém Brasil. É. Entendi. Então, eu vou corrigir aqui no centro. Então, Arém Brasil. Aí eu não tinha certeza se vocês usavam a preposição ou não. A gente não usa. Então, entendi. Então, o propósito da Arém Brasil. Cadê? Capacitar pessoas. Então, o legal é que... Aqui. Então, agora vai funcionar. Aqui. Agora vai. Então, é capacitar pessoas. Conectar empresas. Pessoas. Vírgula. Tá bom. Ele não me deixa colocar na linha de baixo sem colocar na função de editar texto novo. Aí é capacitar pessoas, conectar empresas. Preparar as futuras gerações. E preparar as futuras gerações. Nossa, de arrepiar. De arrepiar. Aqui, agora apareceu aspas. Que bacana. Nossa, isso faz... dá um outro tchan na organização, né? Porque esse detalhe de preparar futuras gerações, que eu falo que a ACBEX, que é a Associação de Ex-Bolsistas, eles têm um evento chamado Koshukai, que é o Seminário Preparatório para os Futuros Bolsistas. Isso. E ele tem uma espécie de uma magia nele, uma corrente do bem, porque eu fiquei impressionada. Falei, nossa, como que pessoas que eu não conheço, né? Porque esse evento tradicionalmente acontecia em janeiro, na época que era presencial, e o pessoal estava desde agosto do ano anterior, sabe, organizando o evento, palestras, né, toda essa capacitação para que eu pudesse aproveitar melhor a minha bolsa, né, e eu falei, nossa, eu estava me sentindo tão agradecida, né, que eu falei, o que eu posso fazer para agradecer? Eles falam assim, só tem um jeito de nos agradecer, a hora que você voltar para o Brasil, preparar um Koshukai para a próxima geração de bolsistas, né, e eu falei, tá bom, então assim, é incrível, porque você recebe e você agradece para o seguinte, que aí vai criando essa corrente do bem. Então, essa ideia de preparar as futuras gerações, nossa, é fundamental, é realmente para perpetuar aí, né, e preparar essas novas gerações. Fiquei arrepiada, amei esse propósito de vocês. Aqui na origem tem alguma outra informação que você quer que eu complemente? Sim, a gente tem os valores que a gente escolheu também. Para que a gente pudesse avançar, a gente sabia que precisava ter isso mais Claro. de forma mais clara e concreta para todos. Então, a gente escolheu o Seijitsu, que é a prática da honestidade, o Kaizen, a melhoria contínua, e o Motenashi, que é a hospitalidade. Soletra para mim o primeiro, de novo. É Seijitsu. J-I. Seijitsu. Assim. Isso. Entendi. É a prática da honestidade. Significa a prática da honestidade. Kaizen para mim é familiar. O Kaizen. Kaizen, que é o melhoramento contínuo. Isso. Assim que vocês apresentam? Busca por melhoria contínua. Ok, busca por melhoria contínua. Uhum. E o Motenashi. Aqui, deixa eu colocar o Motenashi. Que é o bem servir, hospitalidade. Tem uma tradução um pouco difícil para o português, né? É um conceito bem amplo, forte e muito maior do que a tradução, né? Mas é isso. Tratar bem. Eu dava palestras sobre Motainai, então o pessoal coloca assim como,
não ao desperdício. Falei, então, É, assim é que... mais do que isso, sabe? Quando a gente tem esse motainá internalizado, você pega alguém que, né? Tipo, escreveu uma frase, errou, pega o papel e amassa e joga fora. Gente, isso dói na alma. Eu falei, então, interessante, né? É tratar bem, tratar bem. Tem alguma outra coisa que queira complementar? Como Não, é servir, isso. bem servir, tratar bem, hospitalidade. Realmente o jeito japonês de tratar é impressionante. Porque ele prevê, ele antecipa, às vezes, a necessidade da pessoa. É diferente por isso. E faz coisas que são surpreendentes. A gente ouviu nessa viagem a São Paulo de um ano, a gente aproveitou e fez uma missão técnica, visitamos várias organizações, recebemos vários líderes e conversamos bastante, visitamos o Bunkyo e o Museu da Imigração Japonesa na Liberdade, e num desses encontros eu me lembro a Chieko Aoki falando conosco, dando exemplos de omotenashi dentro da rede Blue Tree, e a gente ficava admirado de você chegar e o hóspede ter se esquecido, por exemplo, dos sapatos, né? Poxa, eu trouxe o terno, trouxe a gravata, trouxe tudo, e esqueci meus sapatos. Eu estou de tênis aqui para poder participar da reunião. O que eu faço? Essa hora o shopping já está fechado e amanhã cedo não vai dar tempo de comprar. E aí alguém da equipe do hotel se preocupa em conseguir um par de sapatos que sirva para aquele hóspede, para que ele possa participar da reunião dele de maneira digna. Então, quando a gente fala em omotenashi, a gente começa a perceber que é muito mais profundo, muito maior do que realmente essas simples palavras que a gente coloca. Nós recebemos no apartamento do nosso hotel, quando ficamos hospedados lá nessa viagem, um bilhete da Chieko. Cada uma das pessoas que estava lá para essa ocasião recebeu um bilhete dela de boas-vindas. A gente não esperava isso. Nossa, que incrível! E aí, recebemos também, eu suponho, né, que eles acharam que nós éramos japoneses mesmo, e aí eles deixaram para a gente um guaraná, um pé de moleque, né, para que a gente Gostinho experimentasse algo do brasileiro. Brasil como uma referência. Então, veja, isso é o motenashi. Não é só servir bem, não é só hospitalidade, não é só tratar bem, é muito mais que isso. É muito mais. Nossa, não. E olha, para isso, a Chieko Aoki não tem igual, né? Realmente, É. ela é incrível. Puxa, Não, o ela e a adolescente, a equipe gente tem dela. tem tanta coisa para conversar, porque a minha prima foi guest relations do Blue Tree, e eles estavam procurando, né, alguém no mercado para trabalhar diretamente com a Chieko. Aí teve uma das apresentações dos guest relations, eles, ué, a gente está aí no mercado tentando caçar esse talento, a gente já tem um talento interno, né? E aí colocaram a minha prima para trabalhar com a Chieko. A minha prima, não, eu não quero trabalhar com ela, não. Porque eu falei, não, aqui, eu prefiro ficar aqui no meu cantinho, sabe? Fazendo o meu servicinho aqui. Aí ele, não, você não está entendendo. Não tem opção de não aceitar. Você vai, tá, né? Não sei se era no dia seguinte, o que era, tal dia, tal hora, você tem que se apresentar para a Chieko. Nossa, ela trabalhou junto com a Chieko durante vários anos Que e legal. realmente receberam a princesa do Nihon, a princesa. Eu tenho Foi, que me Mako. policiar, porque quando eu estou conversando com alguém que é Nikkei, começa a escapar algumas palavras em japonês, mas aí eu me dou conta que talvez tenha alguém aí que não saiba japonês, né? Então, Nihon significa japonês, Japão, quer dizer, em japonês, e aí A ela princesa Mako, recebeu. né, que veio. Ela, na época, ela trabalhava lá com a Chieko e recebeu a Que princesa. legal. Então, mas aquela, né? Qual que é a vantagem do mapa mental? É o foco. Porque aí a gente começa a conversar e uma ideia puxa a outra, então vamos voltar, que hoje o nosso Vamos foco é voltar. falar sobre a REM. E aí me explica, o que vocês fazem especificamente dentro dessa área de atuação da capacitação? A gente tinha várias iniciativas, né, que a gente estava querendo promover. Uma delas, inclusive, era essa, que
hoje a Associação de Ex-Bolsistas faz tão bem, que é preparar os candidatos para as bolsas, preparar para aproveitar bem a oportunidade de ir ao Japão. Então, isso estava no nosso target, a gente não conseguiu ainda colocar em prática, até porque os processos seletivos e as viagens pararam nesse intervalo. Então, Sim, a gente fechou fronteiras, né? foi, e a gente Ninguém recuou. conseguia nem visto. Mesmo nas Olimpíadas, não houve um movimento turístico forte lá por conta disso. Então, a gente recuou nessa ação e demos foco em outras. A principal ação nossa hoje no campo da capacitação é a divulgação das bolsas do governo japonês. O que eu percebi andando? Eu percorri a esplanada, eu percorri os órgãos de governo, eu percorri as empresas e eu falava, gente, o governo japonês oferece bolsas de capacitação para que vocês vão ao Japão com tudo pago, com a viagem, com a hospedagem, com o curso, e para que vocês aproveitem e depois tragam essa experiência para o Brasil. E as pessoas nunca tinham ouvido falar disso. Então, Nossa! hoje, o nosso principal foco tem sido essa divulgação de todas as bolsas. Inclusive, o novo movimento, o Study in Japan, que reabriu seu escritório em São Paulo para promover a divulgação das universidades japonesas também para os estudantes brasileiros. Então, nós Study in Japan. Não, Y mesmo. Tem o só Study Japan. Study in Japan. In Japan. Entendi. E aí eles reabriram o escritório em São Paulo e estão exatamente também divulgando as oportunidades de estudo no Japão, nas universidades japonesas, e a gente tem buscado sempre divulgar isso aí. A gente acabou criando dentro do site da AREM, para poder reforçar essa divulgação, nós reunimos todos os links de bolsas que existem todos lá, para que ficasse mais fácil das pessoas procurarem. A própria embaixada nos sugeriu isso. Falou, puxa, por que vocês não colocam um repositório ali, tudo junto, fica mais fácil das pessoas procurarem? E nós fizemos isso, então, no nosso site também. Olha, que bacana, porque a SEBEX também promove isso. esse tipo de evento, né? E os palestrantes são, tipo, os últimos bolsistas de cada uma das modalidades. Então, eu já estou desatualizada, né? Porque eu sou bolsista de 97. Veja, Liz, nessa divulgação, a gente tem percebido duas coisas. Primeiro, a maior parte das pessoas não tem ideia que isso existe. Isso é algo absolutamente novo para elas. Eu só sei que existe porque eu sou a segunda geração na minha família. Porque eu tenho uma tia, que é a irmã caçula da minha mãe, que ela foi como bolsista médica oftalmologista, e como os Sugayamas são de Fukushima, ela ficou 1 ano em Fukushima, onde teve aquele acidente da usina nuclear. Da usina nuclear, e aí o hospital gostou tanto dela que pagou o 2º ano. Legal. Então, o 1º ano foi a província de Fukushima que custeou a estada dela, e o 2º ano foi o hospital. Então, hoje eu suponho que existam outras. Esse Study in Japan, para mim, é novidade. Eu nunca tinha ouvido falar dessa modalidade. E aí, isso que a gente percebeu, divulgando, eu vi, muita gente não conhece, nunca ouviu falar. E segundo, essas pessoas nunca ouviram falar também porque elas estão afastadas da comunidade japonesa. Então, a gente tem trazido esse pessoal para perto de novo, ou pela primeira vez, em alguns casos, por meio dessa oferta de bolsas do governo japonês. Ainda que as pessoas não tenham perfil, mas elas se interessam e elas se aproximam de novo da cultura e dos negócios. Aí vem as outras partes da gente ali. Teve uma situação a respeito dessa divulgação das bolsas. Eu fui ao Comando Geral do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal falar sobre isso, e quando o comandante abriu a porta e recebeu a mim e ao Daniel, que é o diretor de Relações Institucionais, ele começou a falar em japonês com a gente. E eu falei, como assim? Opa, como assim? Por que você fala japonês? Por que você fala japonês? Né? Ele não descendente. Totalmente. Um brasileiro desses bem nativos mesmo. E ele falando em japonês comigo. E eu falei, por que você sabe falar japonês? Ele falou, porque eu sou bolsista JICA. Aqui no Corpo de Bombeiros, eu fui um dos bolsistas JICA.
Então, quando eu fui falar com ele, ele já sabia de tudo. Ele só disse o seguinte: olha, eu não sabia que ainda existiam essas oportunidades. Eu vou ficar feliz em divulgar isso para o restante da corporação, para que a gente possa, então, levar mais profissionais bombeiros ao Japão para treinamento, para capacitação. E aí essa conversa avançou. Ele até falou o seguinte, me levou, mostrou atrás uma obra, atrás do quartel geral do Corpo de Bombeiros, e falou, tá vendo ali? Eu estou construindo aqui a nova sede de treinamento do Corpo de Bombeiros. Eu gostaria muito que o governo japonês também utilizasse esse espaço para dar treinamento não só para os bombeiros brasileiros, mas para todos os bombeiros sul-americanos, e usasse esse lugar como uma base, como uma referência, para que nós pudéssemos receber os bombeiros de toda a América do Sul para que fossem capacitados pelo governo japonês. Nossa, que impressionante! É muito Nossa, legal. Sugoi, que bacana! Olha, então, que bom. Olha, como falo, tenho certeza que a Sebex também vai adorar manter contato com a AREM para poder ajudar, porque esse trabalho é incrível Sim, a gente está em dos contato sim já. ex-bolsistas. Que bom, que bom. E olha, gente, a gente só está citando 2, mas tem várias outras Nossa, tem modalidades de vários. bolsa. Entra lá no site da AREM que vocês vão ter mais detalhes. Então, rem.com.br. ótimo. Aqui no final eu vou colocar todos esses Links. contatos. Tá bem. Isso, então a gente vai ter aqui, ó, dem.com.br. Ok. E então, além da capacitação, vocês também têm o braço de negócios. Isso. Vocês chamam de negócios, networking, como que vocês chamam? Não, negócios mesmo. Negócios. E a gente começa com o seguinte, nesses jantares, entre as pessoas que estavam lá, vários são empresários, vários, de alguma maneira, se não são empresários, eles querem empreender, tem alguma iniciativa nesse campo, tem curiosidade para esse mercado. E aí a gente falava, e como é que a gente pode conectar essas pessoas? E aí nasce exatamente isso. Pô, a ferramenta para isso é networking. A ferramenta para isso é a gente sentar para jantar e conversar, e ali um se apresenta para o outro e as pessoas automaticamente começam a falar: olha, eu sou Liz Kimura, sou especialista em mapas mentais. Aí alguém vai falar: nossa, eu preciso de uma pessoa assim para poder fazer uma capacitação na minha empresa, eu tenho essa demanda. Como é que eu não sabia que a Liz Kimura oferecia esse serviço? E aí começam as conexões, e essas conexões rendem negócios. Então, entre as várias iniciativas que a gente tem, essa é a que nos agrada muito, exatamente porque geram esses negócios e a gente combinou desde o começo. Olha, os negócios, ainda que gerem lucro, isso é entre os associados. A gente não quer, como associação, se beneficiar disso, ter uma participação disso. Não é nosso objetivo. Nós somos uma associação sem fins lucrativos, com diretores voluntários, e a nossa iniciativa é para fortalecer a comunidade nipo brasileira. Não é com o objetivo de ganhar dinheiro ou fazer crescer a associação e coisa parecida. É claro que naturalmente isso acaba acontecendo, mas o nosso foco é em fortalecer a comunidade. E por isso essa diferença. E, por exemplo, para participar da AREM tem que necessariamente ser Nikkei? Essa pergunta é boa e foi uma das que o embaixador fez para a gente. Ele falou assim, como é que é essa ideia de vocês aí? Que negócio é esse que vocês estão aprontando aí, botando o meu nome no meio? Mas a gente foi muito claro. A gente colocou isso, inclusive, no estatuto. A gente não quer exclusivamente descendentes. A gente quer pessoas que tenham relação com a cultura, com os valores da comunidade japonesa. Então, se a pessoa não é Nikkei, mas ela participa de alguma maneira, ou, por exemplo, os empresários de restaurante japonês, muitos deles são não Nikkeis. Os cozinheiros, muitos deles são não Nikkeis. Então, mas essas pessoas têm uma íntima relação com a comunidade, com a cultura, com os negócios, e todas essas pessoas são bem-vindas. Os
lutadores de judô, de karatê, de aikido, todos têm Então, alguma mesmo relação. os não Os não descendentes descendentes, são todos bem-vindos. Nós temos né? alguns já É, que são sócios nossos, entendi, que gostam da cultura japonesa. que gostam, Então, que têm alguma relação, por então qualquer que seja o... relação com a cultura japonesa. Não, o meu desafio Eu de falo porque tem fazer. de tudo, né? Tem empresário, tem gente que ama culinária, tem gente que gosta de mangá, tem gente que gosta de anime, tem gente que é praticante de cosplay, não sei se fala praticante, né? E aí vai. Uhum. Nossa, eu também faço lives internacionais no meu YouTube e convido, né, pessoas como eu, né, que é apaixonada por mapas mentais, que são instrutores certificados, e eu convidei uma da França, que ela mostrando os mapas mentais dela estudando Nihongo, porque diz que na França eles gostam muito de mangá. E aí, para Olha, poder ler os mangás em Nihongo, ela estuda Nihongo. Eu falei, não acredito. Uma muçulmana nascida na França que gosta de mangá, que e estuda estuda Nihongo japonês através dos mapas mentais. Muito legal. E com que periodicidade vocês têm esses jantares? mensalmente, às vezes mais de um por mês, né? Dependendo Hum, do que tá, de como é que tá a disponibilidade do pessoal e como está a Entendi. agenda, a gente já conseguiu fazer mais de um, mas regularmente são mensais. Entendi. Então, assim, vocês estão só no presencial ou isso tem versão online também? Ótimo. Como no período que a gente começou, e que eu te falei que era o nosso desejo, a gente não podia executar, a gente partiu para algo que para a gente era novo e para todo mundo acabou se tornando trivial, que é usar os recursos online para poder divulgar suas atividades e promover, inclusive, suas atividades. Então, a gente chamou de REM Conecta, que são exatamente Hum, encontros online para poder divulgar as iniciativas do nosso grupo, para poder promover capacitação, para falar sobre temas relevantes. Então, a gente trouxe Toyota, trouxemos Honda, trouxemos Mikami, trouxemos esporte, trouxemos saúde, bem-estar, trouxemos samurais, para falar de artes marciais, trouxemos Caixa Econômica, trouxemos Market Club, para falar de benefícios, trouxemos Tia Coque e Luísa Trajana para poder falar de vacina no período do Covid, trouxemos... Nossa, é tanta coisa, a gente promoveu muitos encontros ao longo de um ano, foram acho que quase 30 encontros que a gente acabou promovendo, 20 e poucos, 25, não me lembro agora, encontros, e todos eles sempre com um tema bem bacana, bem relevante, alguém interessante que tinha alguma coisa importante a falar, e até surpresas, emoções, saiu de tudo, né? Então, a gente tem o Reconecta como, até hoje, ainda rola, né, o Reconecta, agora já não com a mesma regularidade do período da pandemia, mas a gente ainda mantém, porque foi uma ferramenta importante e a gente gosta de divulgar isso, né, de promover essa interação com todo mundo que tem a oportunidade de conhecer um pouquinho da comunidade japonesa e da rede Nikkei. Uau, que legal, que bacana. Porque realmente tem aqueles que não são Nikkeis, mas assim, né? São casados com Nikkeis, né? Eu tenho um bolsista, o Alexandre Moraes, que é gaidin, né? Dos olhos azuis, descendente de portugueses, né? E ele, assim, é faixa preta em Shodô, né, que é a Uau! arte da caligrafia japonesa, tanto é que na programação do Koshukai, esse seminário preparatório para os futuros bolsistas, é ele que dava as palestras sobre história do Japão, de tanto que Caramba! ele conhece sobre o Japão. Aí ele casou com uma japonesa e a Tomoko-san fala,
Ah, não, o Alexandre sabe mais sobre o Japão do que eu, que nasci e cresci lá, porque eles conhecem o Japão, assim, tecnicamente, historicamente, né, assim, eu sou japonesa, eu nasci, eu vivo, assim, não, eu não estudo, né, tipo, como ser É isso. japonesa, né, então, e ele só parou de dar essas palestras porque na época ele se mudou para o Nippon, né, para o Japão, e aí a gente teve que encontrar outros palestrantes aqui entre os bolsistas, mas o Alexandre Moraes é referência e realmente tem essas pessoas que são apaixonadas pela cultura japonesa que, olha, que bacana. Então, E e a gente tem aqui nos negócios, além dos jantares, do Ren Conecta, vocês têm alguma outra atividade nesse aí braço? nesses encontros de network acaba saindo alguma coisa diferente, né, alguma outra iniciativa, e mas praticamente Esses é são os natural principais. essa é, e por exemplo, né, desses encontros de network acaba saindo aqui em Brasília a gente teve a oportunidade de encontrar o vice-governador, ele nos recebeu na residência dele para poder oferecer um jantar também para o nosso grupo. Então, são coisas como essa que acabam saindo naturalmente, né? As visitas às outras associações, visita à Associação de Goiânia, de Goiás também, a Associação de Anápolis, que a gente vai tocando para poder, mas são todos resultados ou do Conecta ou dos jantares de network. Que legal, porque olha, o Paulo, ele vem, inclusive, né, lembrar que, ó, dia 20/6 de 2022, é uma segunda-feira aqui desse mês de junho, eu vou ser a convidada do Orem Conecta, então programem-se. Aí é o contrário, né, eu serei convidada da Orem Conecta, então gratidão pela lembrança, Paulo. Ah, e além da capacitação dos negócios, também tem a terceira área de atuação, Isso, a parte da que cultura. cultura. Nossa, cultura japonesa é muito rica. O que que vocês fazem nesse braço? Puxa vida, tanta coisa, a gente fica até assim. A história é longa mesmo, mas eu poderia começar dizendo o seguinte: uma das grandes realizações que nós promovemos nesse ano foi o desenvolvimento da Mangateca. O que é a Mangateca, né? É uma biblioteca de mangá. Ah, mas por que isso é uma grande novidade? Porque não tinha esse tipo de oportunidade para a comunidade. Então, eu sei que o Bunkyo Entendi. tem lá a sua biblioteca, e dentro da biblioteca do Bunkyo tinha bastante mangá. Mas a gente foi além. Nós sentamos com o governo e falamos assim: escuta, a gente pode usar um espaço físico de uma biblioteca pública para colocar mangás e oferecer isso para a comunidade? E aí a gente começa essa negociação e tivemos muito sucesso. Então, Hum, aqui em Brasília existe uma biblioteca que é modelo para todas as bibliotecas públicas federais no país. Nós conseguimos um espaço dentro dessa biblioteca para que, dando certo ali, isso seja expandido para qualquer biblioteca pública. Esse era o modelo, essa era a ideia. E funcionou. A gente uau. fez aqui em Brasília a primeira mangateca pública, nessa biblioteca modelo, e agora já são mais de 9 bibliotecas no país que receberam mangás por meio dessa iniciativa que é da AREM. Parabéns, parabéns. E para quem É, não sabe o que é mangá, é uma, como fala, tipo, a gente traduziria como em histórias em quadrinhos. quadrinho, né? É. Mas assim, numa versão muito particular, né, dos japoneses, tem todo um jeitão que realmente cria fãs e esses cosplay é incrível. A gente andar aqui em São Paulo pela Liberdade, do pessoal vestido dos pés à cabeça, né? Desses personagens de mangá. Nossa, que Não, e incrível! o embaixador Akira Yamada, que é o anterior ao atual Teiji Hayashi, o embaixador Yamada, ele era um entusiasta, né, de anime e de mangá. E ele explicou uma vez para a gente, numa palestra aqui na UNB, repleto o auditório, todo mundo curioso para ouvi-lo. E ele dizia que o Japão, no Japão, o mangá não é só para diversão,
ele é também para formação. Ele é utilizado para contar história, para contar elementos de segurança, por exemplo, de uma determinada situação. Muitos desses recursos, aliás, muitas dessas informações são transmitidas por meio do recurso mangá, são transmitidas por meio das histórias em quadrinho. Então, ela é muito além, realmente, do que simplesmente uma diversão. Ela tem elementos bem legais que avançam para todos os campos, tanto capacitação quanto formação, preparação, contar histórias do Japão, por exemplo, tudo isso por meio dos mangás. E aí, esse é só... Eu diria que essa é a cereja do bolo, é o que eu tenho mais orgulho de falar, é sobre a Mangateca. Mas a gente teve também participação no aniversário de imigração, todos os anos a gente agora tem participado, o Dia Nacional do Japão, o aniversário do Imperador, nós também temos Então, participado. só Todos os... desculpa te sim, interromper, Seiti, eu só pode falar. complemento aqui que os objetivos aqui do, acho que do mangá, deixa eu colocar aqui, né, mangá, não apenas entretenimento, mas capacitação, história, né, são esses porque Isso, eu acho que conhecia isso o amplia um mangá pouco. como fala, tipo Passatempo. novela também, sabe, passatempo, né, tipo É, entretenimento, passatempo, então quer é. dizer que tem muito mais. E aí, além da mangateca, vocês também realizaram Não, a gente eventos, foi? participa, né? Não, a gente Ok. participa dos aniversários, né, de imigração. Ok. Por exemplo, aqui em Brasília, a gente tem a alegria ou de participar na Câmara Federal, ou na Câmara Estadual, ou no Senado Federal, às vezes nos três. Sempre que a gente pode, a gente está inserido nesse ambiente, participando do aniversário da imigração japonesa e também do aniversário nacional do Japão, né? Que é o aniversário do Imperador, o Dia Nacional do Japão. Ok. Entendi. Sempre que a gente faz o Uren Conecta, a gente tenta trazer algum elemento da cultura japonesa, uma apresentação artística, musical também. Ok. Então, junto no Uren Conecta, A gente tem normalmente uma... abre o Uren Conecta com uma apresentação cultural, artística em japonês, ou um coral, ou um teatro, algum elemento de arte. Artística. Uma dança, taiko, tem tanta coisa, né? Que a gente Pois acaba. é, verdade. Também em apoio à parte de cultura, principalmente as demais associações, a gente tem ido ajudar quando tem alguma iniciativa de levantamento de fundos, né? Um yakisoba, uma festa junina, que a gente pode contribuir, né, para essas ações. Aqui em Brasília a gente tem duas festas que são bem tradicionais da comunidade japonesa, que é a festa do morango e a festa da goiaba, que são promovidas em Braslândia pela associação que é liderada por descendentes, né, que é a Associação Alexandre de Guzmão. Então lá essa associação é liderada por Nikkei e ela promove a festa do morango e a festa da goiaba, que são bem tradicionais. A gente divulga quando não pode participar também. Entendi. Então, como é tudo festa, eu estou colocando tudo na mesma, né? Como sub-ramificações. Então, festa junina, festa do morango, festa da goiaba. Então, esses dois últimos, eles são promovidos por qual? Pela Associação Alexandre de Guzmão. Associação Alexandre de Guzmão. Entendi. Isso. E aí, este daqui tem uma função de colocar uma flechinha que agora ele não está indo. Né? Ele está tremendo e não está indo.
Eu vou repetir, fica mais fácil. Uau, Aqui em vocês Brasília fazem também foi bastante coisa, hein? fundado, sim, aqui em Brasília também foi fundado um braço da JCI Brasil, Brasil-Japão, no Ah, caso, né? E a gente também participou, mas como convidado, né? Apoiando a iniciativa da fundação da JCI Brasil-Japão aqui. Então, eles já começam a trabalhar e a gente, claro que incentiva que eles possam ser fortalecidos aqui, porque para a gente, quanto mais, melhor, né? Da mesma maneira, a posse entendi. da nova diretoria da JCI Brasil-Japão aí em São Paulo, também nós fomos convidados e levamos um grupo para poder prestigiar essa nova liderança. Eles Hum, promoveram também já palestras conosco em parceria, assim como o Bunkyo também, a gente fez algumas apresentações, inclusive alguns Renconecta em parceria com o Bunkyo também, hum, que para a gente é uma grande referência, né, da comunidade, porque então, essas sozinhos a gente não vai para lugar nenhum, né? A gente enxerga isso com toda parcerias. clareza. Então, essas parcerias são através do Ren Conecta, essa da Brasil-Japão e do Bunkyo. A gente fez por meio do Renconecta, mas a gente faz também como, e principalmente um incentivo à cultura, né? A disseminação da cultura brasileira. Entendi. Porque, nossa, esse negócio de mestre de cerimônia, puxa, teve uma, como fala, quando for papear com a Elise, eu conto detalhes, mas é aqui, então, o Bunkyo é Sociedade Brasileira De assistência social, de acho que é isso. porque eu tinha como a Associação Sociedade Brasileira de Cultura, É então cultura e assistência também social, tem, não é? Tem alguma então, coisa de assistência no meio, não lembro o que é exatamente. ok, então essa Sociedade Brasileira de Assistência, vamos ver aqui, e Cultura Japonesa, Isso. no Brasil, que fica lá no bairro da Na Liberdade, Liberdade. É. na Rua São Joaquim, esquina com a Rua Galvão Bueno. E lá também tem Isso. esse museu da imigração japonesa que vocês foram. Que é maravilhoso. São 3 andares de museu que é imperdível. Eu Tá preciso lindo o fazer uma museu, nova lindo, visita, lindo, porque a lindo, todo versão que eu reformado. conhecia era só um andar, lá no último andar, e da JCI também super recomendo, fui membro da Brasil-Japão por vários anos, não chegaram a A CI é 10 anos. fantástica na capacitação, na formação de lideranças, É, viu? Merece sim, todo o sim, reconhecimento por esse trabalho que desenvolve. eu vou. Sim, eu inclusive participei pela Brasil-Japão e cheguei a ser membro fundadora da JCI Metropolitana de São Paulo, que depois eu Oh. só JCI São Paulo. Aí eu também fui a mestre de cerimônia, da cerimônia de posse, Ah, tem de bastante coisa fundação bacana. vamos ter um só sobre mestre de cerimônia. Não, mas a E, JCI é boa nesse negócio, hein, de mestre de cerimônia, dá inveja. aprendi muito lá. Por isso que o que eu É. usei na CBEX foi tudo que eu aprendi na JCI. Ah, Então, com sim. certeza é. Não, tanto é que eu conheci os mapas mentais na JCI. Foi através da JCI que eu Ah, aprendi verdade. os É mapas mesmo. Eles... mentais. Então, nossa, eu sou muito grata à JCI, aprendi muito com eles. Que incrível. Um- 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 uma das reuniões que a gente fez, eu não sei onde que entraria aí, mas que eu acho bastante relevante citar, Uhum. é com a Câmara de Comércio e Indústria japonesa. Hum, Eu, por quê? negócios? Então, pois é, pode ser. Acabou não gerando negócios, mas assim, o que me chamou a atenção na reunião que a gente teve com eles? A gente já fez mais de uma, né? Mas especialmente na última, foi um comentário Hum, do secretário. Ele falou o seguinte: a associação de vocês tem uma coisa que me chama a atenção. De maneira geral, as associações são voltadas
para cultura ou para negócios? Vocês conseguiram reunir não só esses dois elementos, mas trouxeram também a capacitação. Então, vocês têm 3 elementos diferenciais dentro da mesma instituição. Vocês estão trabalhando negócios, capacitação e cultura no mesmo ambiente. E aí ele comentava que ele tem uma iniciativa de ajuste documental, né, da Câmara, para que também inclua o elemento capacitação na Câmara de Comércio. Oh, perdão, no elemento cultura na Câmara de Comércio. Porque ele falou, na opinião dele, falta isso para que eles possam, às vezes, apoiar mais as iniciativas de cultura Nikkei no Brasil. A partir do momento que o elemento cultura estiver no estatuto da Câmara de Comércio e Indústria, a situação muda. Aí é preciso já reforçar esse aspecto, esse elemento. E que a gente conseguiu reunir isso tudo na mesma associação. Que incrível, porque a cultura japonesa é muito rica. Quando jovem, eu fazia a cerimônia do chá, Sado. Muito bom! Então, apesar de morar no bairro da Aclimação e ter a Urasenki, a escola de cerimônia do chá no prédio do Bunkyo, no 4º andar, eu ia até o bairro chamado Alto de Pinheiros, aqui em São Paulo, para fazer aulas particulares com a minha sensei, a Hamaoka Sensei. Nossa, eu tenho tanta gente para chamar para esses meus... Porque a minha versão de Ren Conecta é essas lives de quarta-feira às 15, né? Eu vou chamar minha sensei para explicar sobre cerimônia do chá. Eu fazia de sexta-feira à noite. E me contaram que o Omotenashi, ele é uma evolução no sentido de dedicação ao outro a partir da cerimônia do chá, que é a cerimônia do chá que é a referência principal para o Omotenashi. Foi isso que me contaram, não sei se é. E a cerimônia do chá, ela também tem um fator histórico na reunificação do Japão, porque o Japão estava dividido em feudos, né? E aí, para você entrar numa sala de cerimônia do chá, a entrada é mais baixa. Então, necessariamente, você tem que fazer o odigi, você tem que fazer a reverência, você tem que se curvar para entrar na sala e não pode ter armas lá dentro, né? Então, os shoguns lá, os samurais tinham que deixar as armas do lado de fora. Tanto é que tem um tipo de cerimônia do chá em que o pote do chá verde, do matcha, é guardado, né, num potinho de cerâmica, que aí tem um movimento específico que você tira a tampa e dá uma olhadinha para ver se o chá não está envenenado. Caramba, que legal! Para essas negociações, e eram nesse ambiente da cerimônia do chá que foram feitas todas essas negociações para reunificar e devolver o poder à família imperial. Então, nossa, com certeza, a cerimônia do chá, essa parte de Omotenashi, tem muita coisa na cerimônia do chá, com certeza. Nossa, como fala, eu tenho assim, todos os meus apetrechos, né? Eu tenho os meus kimonos para a cerimônia do chá, e eu não sei se em Brasília chega a ter Festival do Japão. Vocês têm esse evento? Tem sim, temos. Está na época agora, por enquanto. E por agora vai ter também. Entendi. Então, a gente tem a festa... como é que é o nome? Nippo... Junipo... Japonina. Festa Japonina. Essa foi boa. Então, não somos nós que promovemos, tá? Mas são atividades aqui da comunidade. A festa japonina, festa o festival japonesa. Então, vocês têm onigiri? Temos onigiri, yakisoba, udon, tudo isso. E quentão, e pamonha, e pipoca.
Tudo Porque a misturado. minha filha estudou numa escola, na realidade, assim, eu fui professora nessa escola e eles ensinam 3 idiomas, né? O português, o inglês e o japonês. E na época eu falava, nossa, se um dia eu tiver um filho, eu quero que esse filho estude nessa escola, né? E realmente, quando eles promovem a festa junina, a gente tem todos esses pratos japoneses na festa junina. É muito bom. Ai, que legal! Então Então, vocês também têm, aqui em Brasília, você sabe, Festival do Japão, festa japonina. Tivemos, final de semana agora, o Anime Summit, que foi um sucesso também. que chique, Anime Summit, tem Foi esse? maravilhoso. Foi o primeiro e foi muito Uau! bom, muito movimentado. Então, a gente tem várias ações nesse sentido. E como que Ainda pode, no assim, campo da tem, cultura, ainda tem mais coisa. tem A mais gente coisa? apoiou também, tem o Festival de Música Brasil-Japão, tanto na divulgação quanto na organização, né? Também foi promovido Entendi. principalmente pelo pessoal do grupo Yugen, mas a gente ajudou também um pouquinho, né? Temos a nossa contribuição. Então, E duas ações então, assim, tem o Festival do Japão e Festival do quê? Festival de música, de música. Brasil-Japão. Oh, Festival de Música Foi Brasil tudo Japão. online. O festival de música foi 100% online, mas foi bem legal. Que E aí, interessante. duas ações que aconteceram pontuais, porque o embaixador estava indo embora, não deu tempo de fazer mais vezes. Uma, Hum, ele foi ensinar os jovens a jogar xadrez japonês, shogi. Aí nós reunimos os jovens para que ele pudesse ensinar os jovens a jogar xadrez japonês. E como era a primeira vez, ele levou os tabuleiros, ninguém conhecia, explicou como eram as peças, o movimento, contou sobre a história do xadrez japonês, comparou com o xadrez tradicional, né, que a gente conhece. Como que E chama? aí, shogi, Shogi. Shogi. Ok. E E como aí, chama esse embaixador japonês Akira Yamada que ensina? Akira Yamada. é o Ok, antecessor do atual. certo. E Que aí, bacana. quando a gente, enquanto a gente treinava, ele falou: bom, agora nós vamos fazer uma atividade que é própria de quem treina, quem joga o xadrez japonês. Ele montou 5 tabuleiros simultaneamente, tirou uma parte significativa das peças de um lado e ele deixou todos os jovens do outro lado da mesa. E os jovens, ele avisou: vocês todos vão jogar contra o embaixador. Só que vocês vão jogar cada grupo num tabuleiro, eu vou jogar nos 5 tabuleiros ao mesmo tempo contra vocês e com menos peças. Foi Você tá fantástico. brincando, E gente. ele Como perdeu assim? em 2. Em 3 tabuleiros ele ganhou, em 2 nós ganhamos. Mas foi muito bom, foi muito Nossa, legal. gente, deve ter sido incrível. Foi. E aí, num outro episódio, um outro grupo de adolescentes também, de jovens que a gente reuniu. E veja que isso é cultura, mas ao mesmo tempo a gente está preparando as próximas gerações. As duas coisas estão vinculadas e fazem parte da AREM Brasil. E aí a gente falou assim com os meninos, falou, olha, passaram as Olimpíadas, a gente pode falar com o embaixador para que ele faça uma apresentação para vocês a respeito dos Jogos Olímpicos, como é que foi, tendo em vista que a gente passou pela pandemia, houve toda uma situação diferente do tradicional lá no Japão. Vocês querem ouvir? E sim, levamos os jovens lá, mas a gente falou para os meninos, falou, vocês, por favor, nós vamos à embaixada, é um lugar, né, diferente, vocês não podem se apresentar de qualquer forma. Então, recomendamos um monte de coisa, né? Não vão de bermuda, não vão com uniforme de time de futebol, coisas desse tipo. Quando a gente entra na embaixada, abre a porta, o embaixador está lá sentado numa mesa com um slide projetado no telão, tudo organizadinho, e ele tá com a camisa de time de futebol. E aí a gente,
os meninos ficaram me olhando assim, pô, a gente teve tanto cuidado e ele tá com a camisa de time de futebol, mas era do Brasil, né? Para justificar. Porque como ele ia falar de Olimpíadas, aí ele usou a camisa do time do Brasil. Mas foi engraçado porque foi uma das recomendações que nós fizemos. Não vão de camisa de futebol. E ele estava com camisa de time de futebol. E aí ele falou para a Ai, gente que sobre os Jogos incrível. Olímpicos, foi muito legal, né, a realidade do Japão. Então, com esse olhar, cultura, mas formando as próximas gerações. Nossa, que incrível. E olha que aventura que foi essas Olimpíadas, né? Foi. Porque as Olimpíadas no Japão eram para ter sido há 2 anos atrás, então devia ter sido em É, 2020, né? E no final acabou acontecendo ano passado, né? Em em 21. 2021, que por causa da toda essa questão da pandemia, então excepcionalmente, né? Porque eu criei, né, um planner, a divisão anual, e aí eu deixo isso já anotado no planner. Então, o que eu aprendi é que no Brasil a gente tem eleições a cada 2 anos, e no ano que tem eleição, ele se alterna com evento internacional, que é Isso. Olimpíadas ou E a Copa. Copa do Mundo. É, Né? Então, esse ano a gente tem eleições, esse ano a gente tem a Copa do Mundo no Catar, Copa. né? E há Isso. 2 anos atrás tivemos eleições e era para ter sido as Olimpíadas no Japão e com a pandemia teve que ser adiada e mesmo com ela acontecendo, foi uma equipe assim bem reduzida de Foi. atletas, né? Teve várias restrições, então realmente acho que, olha, todo mundo aqui que sobreviveu a esse período de pandemia, somos todos, olha, sobreviventes a uma fase histórica desta humanidade. Sim. Que E aí você bacana, me fez gente. lembrar uma outra coisa. No Rei Conecta, a Hum, gente, assim como nós, entre aspas, importamos a logomarca da REM, dos argentinos, nós exportamos para eles o Rei Conecta, porque eles não sabiam o que fazer, a gente levou para eles essa solução. Então, nós ah, acabamos fazendo em conjunto com os 4 países, entre os 4 países, oh, palestras por meio do REM Conecta, mas internacionais, em espanhol e português. nossa, que Espanhol para bacana. os argentinos, colombianos e paraguaios, e Paraguaios, português para a gente. E aí nós que, misturávamos sempre convidados brasileiros e estrangeiros, né, desses países, e fazíamos ali um portunhol e foi ótimo. nossa, não, olha, eu morei uma época na Venezuela. Foi lá que eu descobri a diferença entre portunhol e espanhol. Falava-se aquele portunhol, aquele embromation, e aí falei, olha, tem diferença, viu? Muita. Que legal. E como faz para se tornar membro? Ah, muito simples, a gente facilitou tudo. Colocamos tudo no site rembrasil.com.br, né, que é o site Ok. da gente. A hora que entra, está em destaque o link de filiação. Ah, ok. Então, filiação. Então, o link. Aí, deixa eu ver. Eu mudei a minha tela. Você consegue enxergar? Não, Deixa eu não ver. muda para você? Sim. Não, eu estou vendo aqui o mapa mental. Só o mapa mental. Só o Ah, mapa ok. Então, mental. não, então eu tenho que compartilhar a tela de outra maneira, porque Agora eu vejo assim só a gente você. já vamos compartilhar aqui Opa, um cronômetro o agora. site da DEM, isso porque é, eu quero fazer uma revisão do nosso bate-papo, Ah, então eu já é. deixei Você faz em cinco programado. minutos, né? Eu gosto de cronometrar as conversas. Aqui, olha, essa aqui é a foto de comemoração de 1 ano lá na Japan House. Japan Eu já dei House. palestra lá quando eles tiveram um evento sobre as 47 províncias. Aí a nossa província de Haiti escolheu apresentar a província através do olhar da geração de bolsistas. Então, começamos com a bolsista que foi na segunda geração, né?
Aham. de bolsistas, ela foi em 1964, 2 meses de navio até chegar no Japão. Uau! E eu, que perdeu 15 quilos no caminho. Caramba! Ela contou cada Coitada. história que eu falei, meu, daqui, ó, seja um associado. Este Perfeito, é mesmo. daqui, então eu já vou Posso te copiar. falar um segundo sobre essa foto? O Claro, por nosso favor. encontro teve um diferencial que não foi para a gente só, foi para a comunidade nipo-brasileira. Esse encontro não reuniu só os membros da AREM e nem amigos para uma comemoração de aniversário. Esse aniversário, esse encontro na Japan House, reuniu os principais líderes da comunidade Nikkei no Brasil, todos na mesma sala, no mesmo horário, e que a maior parte deles mora em São Paulo e não tem oportunidade de estar em comum no mesmo dia, no mesmo evento, participando. Então, nós conseguimos isso. Nós temos aí membros do governo japonês, membros das organizações do governo japonês, membros do Bunkyo, membros da JCI, membros de governo, do governo federal, que são Nikkeis relevantes e que são de São Paulo, estão aí, membros de grupos empresariais Nikkeis estão aí presentes também, membros da Câmara de Comércio japonesa, Kurita, da Japan House. Então, o diferencial desse encontro foi o fato de nós termos conseguido reunir na mesma sala, no mesmo horário, os principais líderes da comunidade Nikkei do Brasil. Tem os melhores estão aí nesse dia, nessa foto. Foi uma alegria mesmo. Olha, e uma alegria para minha família também, porque eu tenho meu primo aqui, Pois é, ele é um. ele é o braço que representa o Banco Bradesco para a comunidade Isso, Nikkei. é E é incrível, verdade. porque eu já dei muito treinamento lá e a gente nunca tinha se cruzado dentro da empresa. Aí a gente está num almoço em família. Você trabalha no Bradesco? Ah, jura? Nossa, eu dou treinamento no Bradesco. E eu nem sabia. Eu falei, gente, que bacana. Não, realmente, olha, aqui tá. Vocês fizeram um fato histórico. Parabéns, Foi. parabéns mesmo, viu? Incrível. E aqui, então, eu já vou deixar o link para se tornar membro. Tcharam. Por isso que o bom do mapa mental é que aí a gente deixa tudo já organizado no seu lugar. É muito bom mesmo. E para se tornar membro, eu não lembro qual que é o valor? Critério número 1, ter alguma relação com a cultura, com a comunidade Nikkei. Né? Algum interesse, alguma relação, qualquer que seja, que aos valores da comunidade Nikkei ou à cultura Nikkei, você é bem-vindo para se associar à REM Brasil. E tem dois tipos de associação. Tem uma associação gratuita, que te permite acompanhar as lives, te permite participar do nosso grupo de WhatsApp, e tem uma associação paga, cuja mensalidade é de R$ 150, para todo mundo é igual, e ela já te permite também participar dos jantares, fazer a divulgação da sua empresa, do seu negócio, entre os membros do grupo, e tem também uma assessoria jurídica e de comunicação, que é feita pelos nossos diretores. Entendi. Aí a Então, gente tem, perdão, ainda mais importante, tem os benefícios. As pessoas que se associam, elas passam a ter uma classificação dentro do sistema da Caixa Econômica Federal de cliente diamante, tanto ela quanto as empresas, e aí elas gozam de alguns benefícios, como isenção de tarifa, taxas menores, e o Market Club é um programa de benefícios, o maior da América Latina. Também as pessoas que se associam à AREM passam a ter direito a usufruir desses descontos, principalmente. Tem escola de idioma, escola para criança, cursos de vários tipos, comida, restaurante, hotel, passagem aérea, viagem, é tanta coisa. Até desconto de automóvel. Eu me lembro que tem uns descontos bem relevantes. Tem automóveis que chegam a ter R$ 7.000 de desconto para quem isso tem dentro acesso desse marketplace. do marketplace para os associados pagantes. Então, tem desconto em viagens, descontos para
carros, Restaurantes carros novos, novos. restaurantes, Restaurantes, escolas. escolas, mas isso em Brasília. Não, o país todo. Ah, nacional isso? Porque a Arém é nacional. Tem que ter para todo mundo. Tá certo. Esse daqui da Caixa Econômica Federal, o que é? A gente informa a Caixa Econômica, os nossos associados. E aí a Caixa classifica dentro do sistema dela que são clientes especiais. Eles colocam como cliente diamante. E aí a gente passa a ter isenção de tarifa de algumas coisas, produtos de balcão mais baratos, taxas para fazer operações de crédito com redução, tudo isso. Sugoi, impressionante. Nossa, e por apenas R$ 150 por mês. Incrível. E na gratuita, a pessoa pode participar de WhatsApp e das lives. Ok, das lives. Entendi. Nossa. Gente do céu, olha, Seite, se deixar, acho que a gente continua por horas ainda batendo papo. Mas... Então, acho que agora fechou. Então, vamos lá. Então, aqui, DEM, Brasil. E aí, depois eu vou colocar também aqui de Liz Kimura. Então, aqui tem o site, que é arem.com.br. Vocês também têm YouTube, né? Porque eu vi que vocês têm como falam? Era em Brasil, lives. o nosso aqui, YouTube. Já vou pegar já pega o link. Aqui, Ctrl+C, já coloca aqui. Então, tá bom, ficou muito comprido. Então, eu vou colocar ele como link. Inserir por aqui. E aí, eu vou colocar que tem, então, aqui YouTube. Eu sei que vocês também têm Instagram. Isso. Deixa eu ver aqui. Instagram. Quer dizer, é tudo em Brasil, né? Na maioria. Em Brasil. Então, no Insta, aqui, ó, no YouTube. E no Instagram, tem Instagram, tem Facebook, LinkedIn. Último, Ctrl+C. Vamos lá. Instagram, inserir. Aqui. Brasil. Entendi. E também tem Facebook. E o LinkedIn. Isso. Também. O meu vai ser Liz Kimura no .com.br, no Insta eu coloquei como Mapa. Mentais Liz Kimura. Tudo com ponto. Uhum. Em vez de ficar todo aquele monte de palavras junto, como não pode colocar espaço, eu falei, colocar como ponto vai ficar mais fácil das pessoas conseguirem ler. E muitas vezes, quando aprendem o meu nome, aí começam a chamar de... Aqui, ó, Orem. Olha só quanta coisa que tem aqui no Olha onde as ondas Insta. quebram. É mais uma Onde iniciativa de cultura. É um dos filmes que a gente está apoiando, que foi gravado, inclusive, no Japão no mês passado. Um longa-metragem que está sendo preparado para lançar no ano que vem. Ah, é? Eu esqueci de falar isso. Olha só. Então, temos aí mais... Que bacana, hein? E uma pesquisa que está rodando nesse momento para a comunidade Nikkei, os micro e pequenos empresários que estão respondendo ela, sobre os efeitos do pós-pandemia na economia de micro e pequenas empresas Nikkeis. É uma pesquisa que está rodando. Inara Chayani.
MIT. MIT, É. entendi. Uau, que interessante, hein? É muita coisa essa aí. Por isso Nossa, eu olha esqueci, só. desculpa. Imagine. Então, isso aqui é um filme, É um filme, é uma onde as longa-metragem ondas... foi gravado no mês ondas passado no Japão e está em processo de edição para ser lançado no ano que vem. olha só, um longa-metragem. Acho que é tudo junto? Longa-metragem? Acho que Tá é. separado. Não Metragem. sei. É junto, é Acho que é tudo separado? junto. Eu acho que é junto, O, o não sei. meu, o meu drama de ficar aqui fazendo os mapas mentais ao vivo é que spelling é um desafio para mim. Soletrar é uma coisa. Então, ondas que quebram. Onde as ondas quebram? Onde as ondas quebram. Onde as ondas quebram. Interessante. Então, a previsão de lançamento 2023. 23. Certo? É. 2023. Aqui vou ter que fechar para ele aparecer lá. Entendi. E aí tem a pesquisa também, que é bem legal, está em parceria com a UNB, com a Embaixada do Japão e com as associações que estão divulgando. Uma pesquisa sobre os efeitos da pandemia nos micro e pequenos empresários Nikkeis. Essa pesquisa tem a ver com longa-metragem. Não. Outra iniciativa É outra de... coisa, outra É, iniciativa. essa talvez mais de negócio até do que de cultura. Entendi. Então, eu vou colocar em negócios a pesquisa, que é uma pesquisa sobre o impacto da pandemia nos pequenos e micronegócios? Micro e pequeno negócio. Micro e pequena empresa, né? Ok. Nas micro e pequenas empresas. Entendi. E onde está esse link? Esse acho que a gente está divulgando pelo WhatsApp. Pelo Eu não tenho WhatsApp? certeza se está no Instagram. Entendi. Então, depois passa para mim, que aí eu vou colocar Passo. esse link aqui no mapa mental também. Passo Ótimo. sim. Tanto é que, para quem quiser ter acesso a esse mapa mental, eu coloco no meu Telegram. Eu vou deixar aqui o link do Telegram também. E é claro, né? Todos esses links eu vou deixar na descrição do vídeo. A hora que terminar a live, lá na descrição do vídeo vai ter informações, inclusive de capacitação, né? Eu gosto muito desse termo, né? Porque treinamento em espanhol eles chamam de adiestramento, né? E aí aqui adestramento você adestra cachorro, né? Você adestra animais. E aí realmente quando a gente trabalha aqui a parte de Liz, alô? capacitação é muito legal. Travou aqui no Instagram. Ah, voltou. Pois é, voltou. Acho que deu uma instabilidade na internet, aí o Insta deu uma oscilada. E aí eu também Isso. tenho tanto assim algo para iniciantes e também o curso online de mapas mentais para quem quiser aprender a técnica, né, usar software, fazer, né, como eu tenho aqui, né, com papel e escrita colorida. Então, eu também vou deixar os links para quem quiser aprender sobre a técnica. Muito bem, então vamos dividir um pouquinho para cá, né, que tem muita coisa de um lado e pouca coisa do outro, e vamos fazer a revisão desse Nossa, já passou mais de 1h30 de bate-papo. A gente está empolgado, hein, Liz? Olha só. Então, nós temos aqui, né, os dados dessa live. Nós estamos no dia 1º de junho de 2022, começamos às 15 horas pela internet, tanto pelo Instagram como pelo YouTube. Eu vou depois colocar o link do Insta aqui, por enquanto eu só coloquei o link do YouTube.
Eu sou anfitriã, Liz Kimura, especialista em mapas mentais do Instituto Liz Kimura de Aprendizagem, e meu convidado de hoje é o Seiichi Iwano, o primeiro presidente aqui da AREM, que ele está afastado da presidência nesse momento, falando lá de Brasília, e o tema de hoje é entender o que é AREM Brasil. E qual é a origem, né? Então, a origem da AREM Brasil, ela é internacional, né? Ela está presente tanto na Argentina, no Brasil, na Colômbia, como no Paraguai, e tem atividades de networking, né? O REM vem originalmente de Rede Nikkei, que 10 anos antes, né, a Argentina que já criou, e então essa ideia foi importada, mas aqui os nossos brasileiros são melhores que um dos outros, então deu uma aprimorada, um upgrade. Então temos aqui o primeiro presidente Seiichi Iwano, a vice-presidente que agora se tornou presidente interina, a Leslie Ishii, que também cumula, né, a diretoria de administração e finanças, a Elise Hirako, que foi mestre de cerimônia no evento de primeiro ano de fundação da AREM, o Paulo Kakomori, que é conselheiro e foi quem nos colocou em contato, gratidão aqui, Paulo. E um dos principais diferenciais, né, da AREM é essa questão de ser internacional, né, AREM global, e que fisicamente ela foi fundada na capital federal, então tem uma proximidade muito grande com o Japão, né, tanto a embaixada japonesa no Brasil como o próprio embaixador, né, foi aqui a fundação, eu vou deixar aqui em cima, né, que o local da fundação foi a própria residência oficial do embaixador japonês no Brasil, no dia 26 de fevereiro de 2021, e tem 3 grandes áreas de atuação, que é a capacitação, negócios e cultura. E tem como propósito, né, capacitar pessoas, conectar empresas e preparar as futuras gerações. Lindo esse propósito, né? E tem como os valores, os 3 principais valores, Seijitsu, que é a prática da honestidade, Kaizen, que é a busca pela melhoria contínua, o Omotenashi, que é o bem servir, hospitalidade, né? Tratar bem os outros, e é uma associação sem fins lucrativos. Na área de atuação de capacitação, hoje a principal atividade é a divulgação das bolsas de estudos no Japão. Então, o governo japonês tem várias modalidades de bolsas que pagam passagem aérea, hospedagem, alimentação, transporte, sabe tudo. Eu mesma fui bolsista no ano de 97 pela província de Aichi, né? Outro grande braço é o de negócios, onde ocorrem os jantares de networking mensalmente. A AREM Conecta, que são encontros online com palestras, né, nacionais e internacionais. A Câmara de Indústria e Negócios, acho que é Indústria e Comércio, não é? Acho que eu errei o nome. Acho que é Câmara de Indústria e Comércio do Japão, japonesa. É japonesa. Japonesa, né? Câmara de Comércio e Indústria Japonesa no Brasil, se não me engano, o nome. Comércio japonesa no Brasil. Ok. E admira muito a AREM por ter esses 3 braços, né? Capacitação, negócios e cultura. E vocês também estão rodando aí uma pesquisa sobre o impacto da pandemia nas micro e pequenas empresas. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E outro grande braço é a cultura, que vocês, então, contribuíram, né, realizaram essa mangateca, que é uma biblioteca só de mangás, né, histórias do quadrinho japonesas, e essa mangateca de Brasília é um modelo e já tem mais 9 espalhadas pelo Brasil, e o mangá tem como objetivo não apenas o passatempo, o entretenimento, mas também capacitação, né, contar histórias. Vocês também contribuem, né, com os eventos de aniversário da imigração japonesa, né, do Dia Nacional do Japão, que é o aniversário do imperador japonês,
os eventos da Arém Conecta, né, com apresentação cultural, artística, dança, coral, taiko, inclusive agendem segunda-feira, dia 20 de junho de 2022, teremos um Arém Conecta comigo, vai ser uma honra. Parcerias com a JCI Brasil-Japão, a Junior Chamber International, o Bunkyo, que é a Sociedade Brasileira de Assistência e Cultura Japonesa no Brasil. Vocês contribuem também com levantamento de fundos, né, com evento aqui de yakisoba, festa junina, festa do morango e festa da goiaba, da Associação Alexandre de Gusmão. Outros eventos como a Japonina, então, festa junina japonesa, né? Festival do Japão, Festival de Música Brasil-Japão, Anime Summit, né? E aqui eventos com o embaixador japonês, o anterior, né? Embaixador japonês, Akira Yamada, ensinando xadrez japonês, shogi, Olimpíadas também, falando sobre Olimpíadas no Japão, que deveriam ter acontecido em 2020, mas por causa da pandemia foi adiada, aconteceu em 2021. E também tem aí esse longa-metragem Onde as Ondas Quebram, que vai ser lançado em 2023, para que você se torne membro, né, da Arém Brasil. Você precisa ser Nikkei, ou mesmo não descendente, mas que tem alguma relação com a cultura Nikkei. Clicando nesse link, você pode ter aqui o link para o cadastro para filiação, como critério, né? Então, você tem alguma relação, algum contato com a cultura japonesa. Existem 2 formas de associação, gratuita e paga. Então, a gratuita você participa de um grupo fechado no WhatsApp, das lives que acontecem publicamente, e na versão paga você tem inúmeros benefícios, e só para citar alguns, né, participação nos jantares de networking. Eu lembro que era associação jurídica e tinha mais uma associação. De comunicação. De comunicação, assessoria de comunicação jurídica, marketplace com descontos em viagens, né, compra de automóveis, restaurantes, escolas, etc. Se tornando membro, você na Caixa Econômica Federal consegue virar cliente diamante e assim por diante. E para vocês entrarem em contato com a Arém, é só entrar aqui no www.arém.com.br. Arém Brasil. Arém Brasil, importante. O link está certo, o nome aqui que está faltando, Arém Brasil, né? Então, e eles estão presentes não apenas com o site próprio, mas no YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn. E se quiser também aprender mais sobre mapas mentais, eu também tenho aqui meu canal no YouTube. Eu vou deixar tudo aqui anotado depois, os links, e toda quarta-feira às 15 temos live aqui no YouTube. Então, nossa 1h30 de bate-papo conseguimos revisar em 8 minutos e 44 segundos e 493 milésimos. Nossa, Seiichi, Hontoni domo arigatou gozaimasu, otsukare-sama deshita. Eu que agradeço. Muito obrigado, arigatou. Nossa, que bate-papo incrível, amei conhecer melhor a Arém. Agora me sinto mais preparada também para participar do Arém Conecta. Quando o Paulo veio com o convite, eu falei, oi? Nunca ouvi falar da Arém? Então agora eu já sei o que é Arém Brasil. O Paulo falando, aê, parabéns, muito bom esse bate-papo. A gente agradece muito a todos aqui no YouTube que participaram dessa live. Suas palavras finais, Seiichi. Muita gratidão também pela oportunidade de a gente poder estar junto. Eu sei que você é uma pessoa extraordinária no seu trabalho. Do pouco que eu vi, eu fiquei admirado como você consegue traduzir tanta coisa em tão pouco tempo, em tão pouco espaço. É fantástico mesmo. Recomendo todo mundo que conheça um pouco mais o seu trabalho e principalmente faça os cursos. Aproveitem para poder fazer os cursos também. E um outro convite que eu faço no próximo dia 14 de junho, na Câmara dos Deputados, a Arém também estará presente e estamos divulgando o aniversário de imigração japonesa, que vai ser comemorado lá.
com a presença do embaixador às 10 horas da manhã na Câmara dos Deputados. Todos estão convidados também a acompanhar, ou presencialmente, ou pelo YouTube. Entendi. E aí essa Câmara dos Deputados que você fala é aí em Brasília? Aqui em Brasília, no Congresso Nacional. Entendi, meu Deus, que chique, um Então, evento no façam Congresso curso Nacional. da Liz Kimura e venham participar da celebração do aniversário da imigração japonesa, dia 14 de junho, às 10 da manhã. Que legal, eu vou deixar essas informações aqui na descrição do vídeo também. Nossa, Seiti, olha que honra recebê-lo, né? Muito obrigado, a honra toda minha. E De olha, verdade. gratidão mesmo a todos os que participaram ao vivo e para você também que está assistindo na gravação. Toda quarta-feira às 15 estarei aqui com um novo convidado, nova convidada e fazendo aqui o mapa mental, aprendendo alguma coisa nova. Então, tchau, gente. Até o próximo vídeo.